E aí, Landerson, preparado para enfrentar o inglês? Tô preparadão, treinei bastante e, ó, vou avisando. Eu vou finalizar o inglês no chão. Finalizei. Roda a vinheta. Ladies and gentlemen, esse é o Hora do Enem. Calma, que você não ligou no canal de esporte. É que o nosso convidado vem direto do universo dos rings. Ele é intérprete oficial do UFC na televisão, Trevor Landolt. Daqui a pouquinho, espera, porque antes eu convoco para nossa arena o professor Daniel Sanches. E aí, professor? What's up, man? I'm fine, and you? Great. Very good English. Devagarinho, professor, devagarinho. Vem cá, quem vai enfrentar o inglês no Enem? Qual é a dica de mestre? Dica de mestre? Bem, dica de mestre é muita leitura. Muita leitura e muita exposição à língua inglesa. Quanto mais você se expuser à língua, maior vai ser a absorção de palavras que são desconhecidas para você. Partiu o treino? Partiu o treino, vamos lá. Então bora lá, roda aí. Vamos lá, então. Essa questão, como a gente pode ver aqui, é um gráfico, né? E esses gráficos, eles costumam ter números, tem palavras e um vocabulário muito importante. Pelo título, já podemos imaginar qual é o assunto, né? Annual Greenhouse Gas Emissions by Sector, ou seja, a emissão anual de gases de efeito estufa por setor. Como a gente pode ver aqui, ó, Industrial Processes com 16,8%, que são os processos industriais, ou seja, a indústria em geral. Transportation Fuels, 14%, ou seja, é o transporte de combustíveis. Agricultural Byproducts, com 12,5%, que são os produtos da agricultura. Fossil Fuel Retrieval, Processing and Distribution, 11,3%. É a distribuição, processamento e o armazenamento dos combustíveis fósseis. Com 10,3%, Residential, Commercial and Other Sources, ou seja, são todas aquelas outras fontes, né, de emissão de gás, né, residenciais, comerciais e outros. Com 10% redondinho, Land Use and Biomass Burning, ou seja, é a queima da biomassa, né, e do uso da terra. Waste Disposal and Treatment, com 3,4%, ou seja, o tratamento e o armazenamento também de qualquer dejeto, né, como a palavra diz aqui, waste. A emissão de gases tóxicos na atmosfera traz diversas consequências para o nosso planeta. De acordo com o gráfico retirado do texto Global Warming is an International Issue, observa-se que na letra A nós temos as queimadas poluem um pouco mais do que os combustíveis usados nos meios de transporte. Nós vemos lá que, né, pela porcentagem que não é isso. As residências e comércios são os menores emissores de gás de efeito estufa na atmosfera. Totalmente errada, né, gente? A gente viu que não era isso. O processo de tratamento de água contribui para a emissão de gases poluentes no planeta? Não tem nada a ver essa questão. Os combustíveis utilizados nos meios de transporte poluem mais do que as indústrias? Não, né? A gente viu que as indústrias poluem um pouco mais, né? E a alternativa correta, então, sobre a alternativa A e, os maiores emissores de gases de efeito estufa na atmosfera são as usinas elétricas, ou seja, com 21,3%, né? Então aqui está a resposta. Espero ter ajudado vocês e nos vemos na próxima. Valeu, professor Alexandre. Gráficos em língua inglesa. Isso cai muito no Enem? Todo tipo de imagem. Então, gráfico a gente não pode dispensar. Ao longo dos anos, umas 3 ou 4 questões com gráficos foram utilizadas, né? E, na verdade, a gente não pode ignorar nenhum tipo de imagem. Toda imagem vai te ajudar a interpretar a questão melhor e mais além. Tem palavras que, às vezes, você não conhece e que, através da imagem, você consegue inferir. Então, o gráfico, ele é importante, sim, mas qualquer tipo de imagem que venha na prova é essencial para você entender a questão melhor, interpretá-la melhor. A questão traz um vocabulário bem específico do meio ambiente. Isso complica?
Olha, eu não diria complica, mas chama atenção para uma necessidade maior do candidato explorar núcleos semânticos diferentes. O que eu quero dizer com isso, né? Se o meio ambiente tem palavras específicas, né? O mundo do direito, o mundo da tecnologia, o mundo da medicina, todos esses campos podem ser explorados, né? E quanto mais a pessoa ler e quanto mais o candidato explorar isso, maior vai ser a absorção de palavras pertinentes a isso, né? O meio ambiente, por exemplo, é um tema recorrente no Enem. Aí essa questão que o professor Alexandre explorou, né, falava muito do global warming, né, do aquecimento global, né, e o que causa, quais são as causas, né? Mas essas palavras têm de ser do conhecimento do candidato justamente para poder ele entender e responder isso. É importante sim, Lândia. Bora dar uma olhada nessas palavras, Vamos lá, professor? vamos lá. Algumas palavras que eu observei, né, conforme o professor Alexandre foi falando, né, biomass, né, que é biomassa, byproduct, e uma palavra que me deixou bastante intrigado, na verdade duas, foi a palavra waste, que aparece ali como dejetos e ela é normalmente utilizada como lixo, vamos colocar assim, no dia a dia, né? Aquilo que é desperdício, aquilo que não nos interessa mais, né? Se no dia a dia você usa como desperdício, de repente ali você não entender como dejeto, como o professor Alexandre falou. Então você pode ficar um pouco confuso na sua interpretação. E outra palavra é a palavra do título, greenhouse. Essa é uma palavra que, se você levar ao pé da letra, pegar a tradução ao pé da letra, você vai ter problema. Por quê? Porque green, verde, house, casa. Então, são palavras comuns do dia a dia das pessoas, né? E aí você pode traduzir como casa verde. Casa verde significa o quê, né? Para ali, absolutamente nada. Greenhouse é a estufa. É casa verde porque estufas são utilizadas para cultivar certos tipos de planta. Então, assim, não dá para a gente confiar 100% na tradução palavra por palavra ou na tradução mais comum daquela palavra. A gente tem que associar aquilo ali ao tema em questão. E qual a melhor estratégia para o candidato quando se depara com uma situação dessa, um vocabulário desse? Na minha opinião, é ir nas opções, ir no enunciado. Você sabe por quê? Porque no enunciado e nas opções vem escrito efeito estufa, vem escrito aquecimento global. O português que é utilizado na prova do Enem é uma maneira de você inferir, descobrir e aprender palavras que você não tenha, porventura, entendido quando você fez a sua primeira leitura do texto. Então faz um skimmingzinho, dá aquela primeira lida no texto, olha a questão direitinho, sinaliza as palavras que você não conhece e vê se você consegue descobrir ou pela imagem ou pelo português do enunciado. O assunto é a questão 95 da segunda aplicação do Enem 2015, Caderno Azul. Ela fala de aquecimento global e isso tem tudo a ver com ciência da natureza, tá certo? Tudo a ver, tudo a ver. Eu acho que é interessante da prova do Enem nós vermos como as disciplinas elas dialogam e elas influenciam umas às outras, né? E o que é bacana é perceber que quanto maior for o seu conhecimento de uma área, naturalmente isso vai influenciar o seu conhecimento da outra, né? Digamos, você sabendo bastante sobre global warming, né? Sobre aquecimento global, sobre tudo o que acontece no meio ambiente, né? O seu conhecimento de ciência da natureza for grande, naturalmente a sua leitura interpretativa de uma questão de inglês, de uma questão de língua portuguesa, até mesmo de língua espanhola, vai ser muito mais efetiva, né? Essa questão pede conhecimentos de geografia, biologia, isso sempre acontece na prova de inglês? Certamente o conhecimento dessas áreas faz com que a leitura de qualquer texto seja melhor, né? Algumas questões como avanços tecnológicos, como houve no ano passado, a importância do meio ambiente, a importância da natureza, que aí tem muito link com biologia, com geografia, né? Geografia política, o que acontece ao nosso redor, né? Não é verdade? História, o que aconteceu e vai projetando, isso pode vir num texto de inglês, por que não? Não tem nenhum tema que o inglês não possa, é língua, né? Não possa abordar. E quanto mais você sabe sobre isso, quando o seu conhecimento de mundo ele é amplo, você vai para aquele texto mais pronto, né? Se você conhece global warming bem, se você lê sobre isso, se você conhece isso, isso vai fazer com que a sua leitura de texto seja efetiva e você responda com muita facilidade. Dá para acertar só com os conhecimentos de meio ambiente ou tinha que utilizar o gráfico? Se você utilizar o seu conhecimento de meio ambiente, mas se você não souber o que é um greenhouse,
se você não souber o que é uma estufa e o efeito que ela causa, se você não conseguiu ler aquilo em inglês e entender que era sobre esse assunto, como é que você vai empregar o seu conhecimento de meio ambiente na prova, né? Poderia ser qualquer tipo de conhecimento de meio ambiente. Então, você precisa dar uma lida assim, não pode ignorar o texto, não pode ignorar a imagem, não pode ignorar o gráfico, né, em questão. Tem que olhar, sim. Inclusive, né, porque os percentuais, né, eles é que ditam a resposta dessa questão, não é só a língua, não, e nem muito menos o seu conhecimento de meio ambiente somente, tá legal? E tinha alguma opção de resposta ali que dava pra confundir o candidato? Olha, é característica, na minha opinião, tá? Eu vou falar sobre as provas de língua inglesa especificamente, ter uma questão que pode ser, né? Uma resposta que pode ser, né? Sempre tem respostas que certamente não são, mas sempre tem uma que é perto daquilo, né? Por quê? Porque as questões... Lembra que eu falei pra você que você pode utilizar o português das opções para ler o texto? Então, eles usam elementos do texto para criar aqueles enunciados e para criar aquelas respostas. Então, sim, dá para confundir, sim, com certeza, porque tá no texto. Aquelas palavras estão no texto. E esse é um tema que pode ser considerado como tendência para as próximas provas? Meio ambiente é certamente recorrente como muitos outros, tá? Temas sociais são muito recorrentes, temas relacionados à mulher, né? Diferenças de classe social, preconceito, né? Tudo que está muito em voga é possível e diria até provável de cair no Enem, sim. E o global warming, ele vai e volta, a discussão não para sobre ele. Eu não vejo por que um tema como o meio ambiente e tudo que pode vir, né, enraizado disso não possa aparecer. Pode aparecer, sim. Então é importante ler sobre esses temas em língua estrangeira também. Com certeza, né? E uma dica que eu dou para isso, existem documentários excelentes, especificamente sobre global warming, documentários, palestras acessíveis a todos, em que explicam, onde isso é explicado com muita riqueza, em língua inglesa, tá? Isso faz com que seu vocabulário aumente demais. E que outros temas da atualidade podem aparecer em língua inglesa? Temas relativos a preconceitos de todos os gêneros, tá? Inclusive preconceitos de raça, cor, religião, ok? Isso aparece muito e eu acho que e diferenças de classe social. E pode aparecer de todas as formas, em textos, em artigos e pode aparecer até em imagens, como, por exemplo, ano passado apareceu num grafite. Só para recapitular, professor. Vai lá, manda lá. Qual é o conteúdo cobrado nessa questão? Vamos lá, o conteúdo cobrado nessa questão é um conhecimento não muito amplo, tá? Não é um vocabulário difícil de ter acesso, mas um vocabuláriozinho mais extenso desse mundo do environment, né? Desse mundo do meio ambiente, né? Do global warming. E quando a gente vê esse assunto na escola? Desde o início, ou pelo menos deveria estar presente desde o início. A importância dele, a preservação dele, os efeitos, né, do aquecimento global, já são muito menos teóricos e muito mais presentes e palpáveis. Então, assim, é presente sempre nas escolas. Não tem como não falar desse assunto, não tem como não falar de meio ambiente. Por isso que é bacana, né? O conhecimento prévio, o conhecimento de mundo amplia demais quando a escola te proporciona isso. Você chega mais pronto para a prova do Enem e aí passar para essa faculdade que você tanto deseja. Alguma sugestão para quem quer reforçar essa habilidade de leitura específica? Lani, se a gente consegue perceber que existem temas que voltam, se a gente consegue perceber que o Enem se preocupa com o que está acontecendo, a gente pode selecionar esses temas, a gente consegue ver o quanto a gente sabe ou não daqueles temas, o quanto o nosso vocabulário é defasado ou bom naqueles temas, e a partir disso eu vou buscar ler textos sobre aquele assunto que eu sei menos, ver vídeos sobre aquele assunto que eu não tenho muita familiaridade. E internet, né, Landy? Então, a internet te proporciona tudo. Tanto ver o vídeo, quanto buscar por aquela palavra que no vídeo foi utilizada e você não conhece, né? A internet está aí com uma gama enorme de dicionários e, né, recursos para você aprender palavras que você não conhecia. Mas é isso, se tem temas que aparecem sempre, a gente sabe, nós, professores, estamos dizendo, né, para os nossos alunos, né, então dá para a gente procurar palavras, textos, vídeos, filmes a esse respeito em língua inglesa ou na língua que você escolher fazer a prova. É isso aí, professor. Muito obrigado mais uma vez, viu? Thank you, it's my pleasure. Quebrando a cabeça com a língua inglesa,
Nosso convidado te dá todas as dicas para não ir à lona na hora do Enem. Ele traduz lutas do UFC ali ao vivo para todos os Estados Unidos. Trevor Landolt, por gentileza? E aí, beleza? Seja bem-vindo. Muito obrigado, hein? Obrigadão. Qual é o seu papel nas lutas? Quando o UFC vem ao Brasil, muitas vezes os lutadores brasileiros estão no evento. Então, qualquer comunicação, entrevista que eles têm com o pessoal do evento, eu faço essa interpretação para o canal americano, né? Com transmissão nos Estados Unidos inteiro. Como você começou nesse ramo? Eu era professor de inglês e uma colega recebeu um convite que o UFC estava procurando alguém para fazer esse papel. Ela logo pensou em mim, eu tive uma reunião com o UFC em São Paulo, fiz o evento e de aí para frente sou fixo deles. Agora, para tradução ao vivo, tem que pensar rápido, né? Sim, e quero só para clarificar os termos, tradução é diferente da interpretação. Tradução, você trabalha sobre um conteúdo que já está realizado, seja gravado ou escrito. A interpretação, sim, como você falou, tem que ser rápido, é ao vivo. E mais quando você está com as câmeras, o evento, muitas vezes você pega, se o lutador ganhou, perdeu a luta, você não sabe como ele vai responder. E poder transmitir o que ele está falando com as mesmas palavras, com a mesma intensidade, realmente a mensagem que ele quer transmitir, você tem que estar em cima do que ele está falando, tem que pensar muito rápido. O Brasil é um mercado muito forte, existem grandes lutadores, realmente um berço da luta. E, infelizmente, muitos lutadores ainda não estão falando inglês. O MMA é um esporte hoje internacional, reconhecido, admirado por multidões pelo mundo inteiro. Então, o inglês é fundamental para o desenvolvimento do atleta. Vem cá, você também já competiu, já treinou? Conta pra gente. Já treinei um pouquinho, né? Realmente eu acho, pra mim, trabalhar com UFC é um trabalho, é o sonho. Eu adoro estar lá nos eventos com os lutadores. Eu, como praticante, treinava um pouquinho de MMA, treinei um pouquinho na Inglaterra, agora aqui um pouquinho no Brasil também. Mais que um trabalho, é parte de quem eu sou, cara. Vem cá, você se formou em Relações Internacionais, que eu sei. Então, como é que você foi parar no MMA? Então, assim, quando eu comecei a fazer essa carreira de Relações Internacionais, eu tinha outra projeção de carreira, sabe? Eu queria fazer outras coisas. Mas eu comecei a viajar, cara. Comecei a viajar, fiz vários trabalhos e aí, voltando ao Brasil, eu percebi que eu tinha essa habilidade do inglês com o português e eu queria explorar isso. E eu queria trabalhar com eventos, queria trabalhar com esporte. E ainda bem que deu tudo certo. Mas assim, eu acho que, mesmo que eu tenha feito relações internacionais, eu tive uma mudança de carreira depois de ter pegado o título. Então, você nunca sabe onde a vida vai te levar, né? Mas isso. ainda bem que o inglês realmente é a constante nos meus trabalhos, cara. Tem muita gente que pensa que o MMA estimula a agressividade. O que tem pra falar sobre isso? Então, no começo o MMA era visto desse jeito. Eu acho que é importante ressaltar a diferença entre agressão e violência. Ele é agressivo. É um esporte de contato, de luta, mas tem muita técnica. Os lutadores são atletas. Eles se preparam, eles treinam em várias modalidades de luta. Então essa eu acho que é a grande diferença. É agressivo, mas tem muita técnica. E esses lutadores, hoje em dia, são atletas incríveis. Se você quiser, assim, um dado interessante, eu acho que foi importantíssimo para a luta, foi o Conor McGregor lutar contra o Floyd Mayweather. Foi a primeira vez que um atleta do MMA saiu do octógono e foi para o maior ringue de boxe. Boxe é o maior esporte de luta, um dos maiores esportes do mundo, por isso que fazem milionários. O Mayweather 50 lutas e nunca perdeu. O cara é incrível. Então, eu acho que foi super importante para o MMA, para o UFC, para os atletas brasileiros, que um cara do MMA conseguiu passar para outro tipo de luta e realmente mostrar para o pessoal do boxe, que às vezes é contra o MMA, que são atletas. Merecem ser respeitados, merecem ser pagos que nem qualquer outro atleta. Isso é muito importante para os atletas brasileiros. Assim como os lutadores, você tem que treinar o seu inglês todos os dias? Você, se for viajar por muito tempo, passar um tempão sem falar português, quando você voltar, você vai ter uma dificuldade. Você vai ver que o português que você falava já não é o mesmo português, né? A linguagem, o idioma tem uma evolução, desenvolve, ele é um filho da própria época. O português do Brasil dos anos 50 é muito diferente do português hoje. Isso acontece diariamente. E mais hoje em dia, com as redes sociais, com WhatsApp, com Facebook, Instagram, essas ferramentas mudam o teu discurso também, tanto em inglês ou em português.
Como é que você vai traduzir um termo novo que saiu ontem? Como é que você vai traduzir uma selfie? Não, vai ter que ser selfie mesmo, né? Então, às vezes você tem que ter um jogo de cintura para poder entender quais termos ficam, quais termos têm que ser traduzidos, né? Então, é importantíssimo hoje em dia isso, cara. Agora, você já teve algum perrengue ao vivo que quase te levou a nocaute? Eu ainda não. Eu sempre mantive minha guarda e consegui. Porém, um grande colega meu, que trabalha, tem a mesma função que eu, ele estava fazendo uma interpretação para o José Aldo e ele errou. E ele falou uma coisa que o Aldo não falou. Saiu em todas as mídias. Saiu no jornal, saiu no Combate, saiu em mídias nacionais e internacionais. Então, assim, voltando ao que você falou, tem que pensar rápido, você tem que pensar rápido e tem que ser certeiro. Porque se você errar, você vai ser castigado, cara. Nocaute. E como faz uma hora dessa? Como é ao vivo, você tem que improvisar um pouco, né? E muita câmera, como eu te falei, às vezes as emoções entram, né? Então você tá esperando uma coisa, eles falam outra. Você tem que ter muita atenção, tem que ter... Jogo de cintura. E poder editar as coisas enquanto você tá falando. E ele não conseguiu. Ele errou e ele foi punido, cara. Tem que exercitar muita mente, não tem jeito. Não tem jeito. E aí, como você falou, o que você falou também, você tem que praticar um pouquinho todos os dias. Importantíssimo. E qual é a dica para quem quer arrebentar no Enem? Eu acho que praticar um pouquinho todos os dias, eu acho que é importantíssimo ter os conceitos básicos bem claros, porque é importante lembrar que o inglês, sim, é outro idioma. É fácil? Não é tão fácil, porque os sons são diferentes, morfologia, fonética, sintaxe, tudo diferente. Então você tem que ter esses conceitos básicos bem sólidos, bem clarificados, sem nenhuma dúvida, para poder ter uma boa plataforma de desenvolvimento. Então, tendo a base, acho que dá para fazer passinho, para ter uma boa nota no Enem. E para quem quer trabalhar com MMA, qual é o caminho? Cara, o MMA hoje oferece tantas oportunidades. Eu acho assim, eu nunca me vi trabalhando como intérprete para o UFC. Eu não sabia que essa carreira existia. Então, eu acho o UFC, os eventos abrem muitas portas. Eu acho que se você trabalha com produção, se você trabalha com atletas, se você trabalha com televisão, se você trabalha com iluminação, câmeras, logística, segurança, limpeza, de tudo. Porque, por exemplo, o UFC, eu sei que eles sempre têm a mesma equipe, trabalhando, às vezes, ao redor do mundo. Por isso que eu vou para Las Vegas de vez em quando. Então, se você faz um bom trabalho, em qualquer área que seja, eles vão te levar. E isso acontece com várias outras organizações internacionais também. E para fazer um bom trabalho, tem que estudar, né? Tem que estudar. É importantíssimo. Acho que isso, a vida do estudo, ensina muita coisa, e uma boa transição para a vida do trabalho. Essa conduta, essa vontade de aprender, de se melhorar, né? Acho que isso é importantíssimo. E no trabalho, as pessoas vão ver isso. Você vai ser gratificado, então você vai ter o crescimento. É só continuar treinando. Tem que treinar para conseguir o objetivo, cara. Cara, muito, muito sucesso. Volte sempre. Quando quiser, a porta tá aberta. Valeu, muito obrigado por tudo. Valeu, obrigado aí. Valeu. E aí, pronto pra nocautear na prova do Enem? Eu não quero saber de WO, hein? E se tiver dúvidas, só lembrar que a gente tá no youtube.com/TV Escola. E até a próxima!